Fala galera, fala pessoal, para mais uma aula do nosso curso de Thanatos. E nessa segunda aula conclusiva, nós vamos falar sobre o luto e sobre o enlutado. A primeira aula, essa aula confrontadora, que é a introdução desse livro, O Impiedoso Luto, a introdução dele é bem desafiadora, bem confrontadora. A confrontar para provocar mesmo. Agora vamos falar sobre como lidar com tudo isso, o que é o luto para o enlutado. Bom, importantíssimo você entender o que é o luto para o enlutado. Em primeiro lugar, o luto ele é único para cada indivíduo, tá bom? O luto ele é único, tem pessoas que vai superar, no outro dia se ressignifica e tá tudo bem. Já tem outros que vai passar ali 3, 4, 5, 6 meses ali se lastimando, chorando e tá tudo bem. Tem outros que vão passar 1 ano, 3 anos, ainda tá chorando ainda e tá tudo bem. Tem pessoas que passam 10 anos e não chega a datas comemorativas, ele vai chorar e tá tudo bem, porque não existe prazo de validade para luto. Tá bom? Então não queira fazer com que a pessoa não chore. Não queira fazer com que a pessoa não entenda se ele passou por uma perda. Ele vai chorar. E não é prudente pedir para a pessoa não chorar. Deixe chorar. O luto não pode ser resolvido. É uma experiência a ser vivida. Então eu vou para a terapia para resolver o problema do luto, para nunca mais. Não, você veio para o lugar errado. Você vai viver o luto. E qual a funcionalidade da terapia? Sim, te ajudar a passar por isso. A te ajudar a entender isso, como funciona isso, como é que funciona o luto. Primeiro que o luto não tem prazo de validade. O luto não tem tempo certo para acabar. Na verdade, você vai passar a vida toda enlutado. Agora, o sofrimento é uma escolha sua, como nós já falamos na aula anterior. Então não peça para alguém falar que não sentir a dor, não sentir... Ela vai sentir dor, ela vai sentir saudade. E a dor é eterna. A dor vai doer. Mas o que fazer com essa dor? Quer dizer que e se eu orar? O seu não vai resolver. Porque Deus não vai te dar uma amnésia. Então, a terapia e Deus, para que a oração? É para você ir se ajustando com a dor, para você acomodar a dor a tal ponto da dor de você não desabar mais com ela. A terapia te ajuda a você a não desabar quando a dor aparecer. A terapia ajuda você a não desabar quando a dor surgir, quando a saudade vier. Não é um problema a ser solucionado o luto. A principal distinção a ser compreendida é entre a dor e o sofrimento. A dor é uma resposta natural à perda e deve ser respeitada, enquanto que o sofrimento é muitas vezes resultado de como lidamos com a dor e pode ser reduzido. Então, o sofrimento é como você percebe essa dor, é como você lida com a dor, é como você nota a dor, este sofrimento. Quando você vai entender, porque o ser humano automaticamente ele não gosta de sentir dor, ele não quer sentir dor. O ser humano, ele não foi programado para dor. É por isso que ele vai atrás, no luto, de uma igreja, de uma terapia, de uma ajuda para se livrar da dor. Mas, na verdade, a dor é inevitável. Portanto, porém, o sofrimento ele é uma escolha. O sofrimento é como você lida com essa dor. É como você percebe essa dor. E eu já falei, essa dor ela é uma escolha sua. Você escolhe a dor quando você escolhe não continuar vivendo. Você escolhe o sofrimento quando você não escolhe continuar tentando dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo, como nós falamos em aulas anteriores, dar o primeiro passo para poder se ressignificar na vida. Aí vou esquecer da pessoa que não vai esquecer. A lembrança é eterna, a saudade é eterna. Esta aula e esta terapia
não é para tirar a tua dor, mas para evitar que essa dor não se torne sofrimento. Por isso, não quero aqui te dar uma fórmula mágica de tirar sua dor, mas de apoiá-lo. O luto é a forma como lidamos com a perda de alguém. É um período natural de transição, com mudanças na rotina e nas nossas expectativas. Então, o luto é aquele vazio que ficou, e o seu corpo não está acostumado àquele vazio, e leva tempo para entender que a pessoa, o seu ente querido, não está mais ali. E se acostumar com isso, leva tempo, e o tempo ele é individual e relativo para cada um. Sentir a dor por uma perda é normal. Mesmo que se queira, não controlamos tudo o que sentimos. Chorar fala somente sobre o luto. Pensar nisso o dia inteiro é natural e faz parte do processo. Por isso, tentar evitar que o enlutado sofra nem sempre ajuda. Não é legal você chegar e não vai resolver esse problema se você chegar dizendo, é assim mesmo, foi para um lugar melhor, está com o Senhor, está com Deus. Não vai resolver esse problema. Não vai ajudar. Não vai ajudar. Não vamos saber o porquê. Sabemos que é delicado falar de quem não está mais presente, mas se o assunto surgir, fale. Se você se emocionar, tudo bem. Permita ser acolhido. É normal chorar. Você pode se sentir bem depois de compartilhar as lembranças ou tirar algo do peito. Permita-se ser acolhido, viu? Você está no luto? Permita-se a pessoa te abraçar. Seja acolhida ali. E você está cuidando de um enlutado? Não fale nada. Só fique lá. Só sirva uma água, um suco, uma vitamina, um almoço. Leve ela para dar uma volta, mas não diga que é para esquecer, para esparecer. Só chame e não fale nada. Se a pessoa quiser falar sobre a pessoa, o ente querido que se foi, deixa falar sem interromper. Deixa ela lembrar dos momentos, deixa chorar, abrace, esteja lá com ela, mas não tente dar soluções mágicas para tentar tirar a dor da pessoa que você não vai conseguir. Mas o luto é uma nova condição de vida. Não espere que a pessoa volte a ser a mesma. Perder alguém é como perder uma parte de si mesmo. E é natural se reinventar. Pode perguntar para todo aquele que perdeu alguém se ele é o mesmo. Não é o mesmo. Perdeu uma mãe que estava muito tempo junto ali, não vai ser o mesmo. Perdeu o pai, também não vai ser o mesmo. Então ele vai aprender a pouco a se reinventar e passa a vida toda se reinventando para poder lidar com a perda desse doente querido. O luto é como o amanhecer. As pessoas dormem, menos você na sua dor. Elas não testemunham o céu lilás avermelhado vindo à tona antes do sol. A dor da perda é maior do que a dor do corpo. A dor da perda é maior do que a dor do corpo. Ela apenas diminui com o tempo para se acomodar dentro do corpo. Contudo, jamais desaparece. A dor encolhe depois de passarem vários anos de despedida. Mas, contudo, não some. Você vai apenas se ajeitando com a dor. Para quê? Para você não mais desabar por causa dela. Você vai ajeitar a dor para não mais deixar seu coração desabar. Quando alguém que você ama morre, você se percebe rejeitado pelo destino, aquela sensação de rejeição. É importante entender que o luto não tem data de validade e também não tem como eliminar a dor rapidamente. Você vai chorar, questionar, não aceitar a perda e achar que é o fim. A terapia é simplesmente para você ajeitar a dor. Ou seja, para doer menos, mas vai doer. Você terá que aprender a ter que conviver com a dor. Forte isso, né? Entenda que você jamais será a mesma pessoa depois da perda, pois o vazio que ficou sempre será lembrado pela saudade que a pessoa deixou. A partir de agora, você terá que entender seus limites e refazer seus hábitos, mesmo que machuque. Entenda que
Novos hábitos devem ser adquiridos, só que dessa vez, sem a pessoa que se foi. É por isso que você vai ter que se ressignificar, vai ter que reaprender. Se você é casada, perdeu o marido, você vai ter que se reinventar novamente, você vai ter que engatear do zero. Porque se você passou anos com seu marido, e você vai ter que reiniciar, porque na verdade você não enterrou simplesmente o marido. Você enterrou todo um projeto, todo um sonho, toda uma história. E isso dói, isso machuca. E se reinventar, nossa, dói mais ainda. Mas é preciso se reinventar mesmo com dor, mesmo machucada. E vai doer, vai machucar. Você foi casada há 20 anos com uma. Olha, é 20 anos de história. É 20 anos. E você projetou mais 20, 30, 40, 50 anos pela frente ainda. Quantos projetos que você vai ter que enterrar também que não vai realizar mais com ele? Você planejou uma viagem, no dia que você viajar, você vai lembrar dele. Você planejou uma viagem para a Europa, sei lá, uma viagem linda, uma viagem dos sonhos, vai doer, porque talvez você comprou até as passagens, talvez você juntou até dinheiro, e quando você olhar para aquele dinheiro, você vai lembrar, esse dinheiro seria para a viagem com o meu marido, e vice-versa, com a minha esposa. Vai machucar muito, cara. Vai doer. Quando você olha para a sala que ele construiu, para os móveis que ele comprou, para aquele lugar que ele só vivia sentado, isso vice-versa, tanto a esposa quanto o marido. Olhar para aquela cozinha e não vê-la, para aquela cadeira e ele não está mais ali, para o guarda-roupa, olha para o seu guarda-roupa, as suas roupas estão lá e as dele estão lá, mas ele não está mais lá. Na mesa de jantar, todo mundo se encontra ali, menos ele, menos ela. Porque na mesa, o teu prato está com comida, dos seus filhos também, mas dele ou dela que se foi não está mais ali. A cadeira está vazia, o prato está vazio e um coração vazio batendo dentro do peito de cada enlutado que ficou. Você vem me dizer que essa dor vai passar? Você vem me dizer que vai conseguir curar essa dor? Se Deus não quiser, Deus pode curar tudo, Ele é dono de tudo. Mas se Ele não quiser, você vai ter que aprender a conviver com essa dor. E tá tudo bem. A dor ela precisa ser sentida. E quando você não estiver mais sentindo dor, a saudade te lembrará que a dor não foi embora. Entenda que você jamais será a mesma pessoa depois da perda. Toda vez, ai, estou superando. Quando você pensar que está superando e que não vai sentir mais saudade, ou seja, mais dor, a saudade vai te lembrar que a dor existe. A vida pela frente pode até ser bom, só que não será mais pleno, completo, com todos ao nosso redor. É gostoso, mas não vai ser mais pleno, não vai ser mais completo. Depois que você perde alguém, a tristeza fará parte da sua rotina por algum tempo. Mas fique tranquilo, afinal, esta tristeza revela que alguém muito importante foi embora. E o que mais dói não é tão somente o fato dela não estar mais ali, mas saber que a história que ela plantou em você não será mais contada por ela. O processo da dor é única, por isso, chore, grite, morda a fronha. O luto é seu e de ninguém. E ninguém também tem o poder de dizer ou limitar a sua dor e, sobretudo, como você tem que senti-la. Recomece pouco a pouco, mas recomece. Pouco a pouco, engateando, mas recomece. Engatinhe como uma criança que está começando a andar, até firmar os pés na vida novamente. Até poder voar um dia outra vez. Mas primeiro, tente um dia de cada vez.
no seu tempo. Não exija de você passos largos que possa te machucar. Por isso, engatinhe um passo de cada vez, no seu tempo. Mas dê o primeiro passo, na sua hora, mas dê o primeiro passo. Entenda que a gente não vai viver um dia de cada vez. Na verdade, machuca tanto que a gente vai viver um minuto de cada vez, uma hora de cada vez. Quem está enlutado precisa de tempo, folga e espaço para poder digerir esta estranheza de não encontrar mais a pessoa que amava ou que, ou que fazia parte da sua história, de suportar a lacuna vazia que ficou, de entender que aquela voz não será mais ouvida de forma singular, de entender que não tomarão mais aquele perfumado café da tarde, que não passearão e nem compartilharão singelos segredos. Tem que entender isso. É por isso que você não deve entender isso, o que o enlutado passa. Aquele café de tarde que a pessoa gostava, não vai ter mais o mesmo sabor. Aquela tapioca que vocês comiam junto, não vai ter mais o mesmo sabor. Aquele suco que vocês tomavam junto, que ele gostava, que ela gostava, não terá mais o sabor e talvez você até evite aquilo que ela gostava, né? Que ele gostava. Aquele passeio que ele gostava, não tem mais a mesma beleza. O churrasco que ele comia, aquela comida atípica que ele comia, que ele gostava, parece que perdeu o sentido. Até aquela música que ele ouvia te machuca, te desespera. E aquele perfume que você sentiu naquele dia quando você andou na rua, foi no shopping ou foi na igreja, os seus olhos procuraram ela. Nossa, a saudade foi tão grande quando você sentiu aquele cheiro de perfume que você quis chorar. Os teus olhos até procuraram por ela, por ele. Os teus olhos vaguearam pela pessoa que se foi. E de repente, ao longe, vê aquela pessoa com a roupa, com a mesma roupa que o seu ente querido usava. Seu coração acelerou. Veio um frio na barriga, um calafrio. Você quis chorar, a voz embargou. Um carro que ele gostava, um futebol que ele amava. E quando é a mãe que perde um filho, cara, quando é a mãe que perde um filho, você é louco. Uma mãe que perde um filho, ela não está enterrando, ela não vai enterrar somente um filho, cara. Ela vai enterrar todo um sonho que ela planejou para ele. Ela vai enterrar seus netos. Ela vai enterrar seus bisnetos, enterrar sua criança de 8, 9, 10, 11 anos. Entenda que ela não vai enterrar somente o filho. Ela vai enterrar toda uma história que ela criou, que ela imaginou, que ela hipotetizou. Ela vai enterrar seus netos também, junto com a criança que ela enterrou seu filho. Ela vai enterrar sua nora. Ela vai enterrar também a profissão do filho. Ela vai enterrar também a magia de vê-lo ele adulto, de ver ela completando 15 anos. E cada ano, olha, minha filha agora teria 15 anos. Minha filha agora ficaria de maior, meu filho, 18 anos. Como seria meu filho se estivesse vivo? Minha filha agora estaria terminando os estudos. Minha filha agora estaria na faculdade. Como seria meu filho agora de maior barbado?
Como você vai me dizer que essa dor vai passar? Como? Como você vai dizer que isso vai sumir do dia para a noite como no passe de mágica? Como? Me explica como. Deus pode agir? Claro, claro. Me explica como ele vai ver. Poxa, meu filho amava tanto futebol, ele gostava tanto. E entrar no quarto dele vai ser desafiador. Entrar no quarto dela é desafiador. Ver os brinquedos, a roupinha dele, e você pega aquela roupinha, sente o cheiro e parece que você consegue vê-lo, materializá-lo. Você vê as crianças indo para a aula, ele já não vai mais. Festinha de criança na escola, o teu não está mais ali, teu filho não está mais ali. Você vai para a igreja, as crianças vão cantar na frente, teu filho não está mais lá. Isso machuca, isso dói, isso dói. E faz parte também. É totalmente normal você perceber isso, entender isso. Essa dor faz parte. Ela é inevitável. Quando a esposa morre, deitar na cama e perceber o vazio que ficou naquele lado é lacinante, é angustiante, é desesperador. A dor é inevitável, a saudade ela é eterna. Permita-se ser acolhida, permita-se ser ajudada, por mais que as pessoas não consigam. Você não precisa levar essa dor sozinha. Você não precisa levar essa tristeza, essa angústia sozinho. Ajude-se. Deus está te ajudando, mas profissionais na área também precisam te ajudar. Sentar numa mesa quando a pessoa não está mais lá, isso é desesperador. Vocês iam de mão dada, já tem que entender isso. E às vezes vai ser pior ainda porque você não quer permitir que outra pessoa ocupe o lugar dela que se foi. Não permite um novo casamento, uma nova história, porque isso machuca. Como eu vou me permitir casar se eu amo minha mulher que se foi, se eu amo meu esposo que se foi? Isso machuca. Você terá que se acostumar com a ausência da risada da pessoa que se foi. Até as gargalhadas, você começa a sorrir também, das gargalhadas, das brincadeiras e até das piadas sem graça. É tão lúdico que até as alugações de agora em diante farão falta. Até a chatice dele vai fazer falta. Vai dar uma saudade da chatice. Chegar brigando por besteira. Brabo dentro de casa, né? Você tá até rindo agora na aula e chorando. Eu sei que você chorou. Eu sei que você tá chorando agora, enxugando as lágrimas. A saudade será eterna e não tem como controlá-la. Você não vai controlar a saudade, não vai. Longe de mim mandar na saudade. Quem sou eu para mandar na saudade? Quem sou eu? Não há como eliminar quem permanece vivo dentro de você. Não há como eliminar quem permanece vivo dentro de você, viu? Mesmo que seja uma recomendação do terapeuta para aceitar o luto. Aceitar o luto não é e nunca será apagada. Não, nunca será. Aceitar o luto jamais será apagar a pessoa que existe em você. Não. Aceitar o luto não é apagar a pessoa que existe em você. Fabrício Carpinejar, uma das maiores autoridades no luto, ele diz o seguinte: não aprendemos nada com o luto.
Não aprendemos nada com a perda de alguém. A perda de alguém não tem nada a nos ensinar. Não tem como fugir da saudade. Você tentou fugir, né? Dando tudo, das roupas, dá isso, eu vou dar isso, eu vou dar isso, eu vou dar isso. Para fugir da saudade, tentativa em vão, não foi? Você não vai fugir dela. Não tente, não tem como esconder a saudade também. Não tem como fugir, não tem como esconder a saudade. A gratidão é a memória do amor. Se você amou, se você foi grato por uma vida, na sua vida, você simplesmente não tem como virar as costas e seguir em frente. Não tem como virar as costas para o ente querido que se foi seguir em frente. Não vai. Então o que eu devo fazer? Leva ela junto com você. Leve o amor que se foi junto com você. Leve o amor que você perdeu junto com você. Eu vou ler, deixa eu ler novamente aqui para poder. Você simplesmente, não tem como virar as costas para a pessoa que você amou e seguir em frente. Não tem como. Ah, eu vou esquecer. Não, leve ela com você. Ah, como é que eu vou trabalhar se eu lembro? Leve ela com você. Não tem como abandonar. Leva com você. A pessoa sempre estará na sua frente, mesmo morta. Mesmo não estando mais ali fisicamente. Você pode esvaziar o guarda-roupa, dar a roupa por roupa do seu ente querido. E ainda vão estar os cabides vazios, lembrando a você da ausência da pessoa que se foi. Os cabides vão te lembrar. Vou dar a roupa, os cabides vão lembrar da ausência. Vou dar os cabides, o guarda-roupa vai lembrar da ausência. Eu vou dar o guarda-roupa, o espaço vazio vai lembrar da ausência. Eu vou vender a casa, o espaço vai lembrar da ausência da pessoa que se foi. Não se apaga uma vida rapidamente. Ou talvez nunca apague. Não se apaga a vida de uma pessoa rapidamente ou talvez nunca apague. Mesmo morta, mesmo não estando mais ali fisicamente, você pode esvaziar o guarda-roupa. Por isso, requer uma valorização da lembrança. Às vezes, os amigos mortos são mais atuais e sábios do que os amigos vivos. Às vezes, os irmãos, os pais, os filhos que se foram são mais sábios do que aqueles que ficaram. Eles são mais contemporâneos em você. Talvez os vivos jamais, jamais plantaram ou estão plantando quanto aquela pessoa que se foi plantou em você. Talvez você está aí hoje porque foi a pessoa que se foi que plantou vida em você, plantou esperança em você, plantou paz em você, plantou significado em você. Esquecer? Você não vai esquecer. E essa dor, eu sei que muitos dos meus pacientes estão assistindo essa aula em lágrimas. Estão assistindo essa aula em pedaços, em plantos. Mas aqui é uma terapia solitária. E é importante. Você pode tirar tudo que tem na escrivania de porta-retrato, de livro, de diário, de troféus, de diplomas, e ainda vão sobreviver as marcas do copo de leite na madeira. Você pode fechar o quarto para nunca mais entrar, mas o cheiro ainda repousará nas almofadas do sofá. Será pego desprevenido pelo ausente. Na geladeira, localizará o que ele consumia. Isso machuca, né? Ele gostava tanto disso. Ele gostava tanto disso, ele gostava sempre de fazer essa oração do Pai Nosso. Antes de qualquer iniciar o trabalho, de qualquer evento, de qualquer ritual.
Ele gostava tanto de se benzer, de fazer uma oração a Deus, de honrar a Jesus, de usar esse tipo de roupa. Seu morto partiu antes deles. Não é justo. Você vai pensar um tanto assustado. Não existe justiça na perda. Olha, você achou que foi injusto, não foi a ida do teu ente querido? Teu pai, tua mãe, tua avó, teu avô, teu tio, teu amigo, teu irmão, teu filho, tua filha. Foi injusto mesmo. Porque não existe justiça para a perda de alguém. Qualquer detalhe é um rastro de convivência. Por mais que capriche na doação, esquecerá algo. Haverá a xícara do café do falecido, a garrafinha de água preferida dele, os talheres entortados pela mania de abrir os potes com pressa. Isso quando ele não usava os dentes. Você abre o armário e se dá conta de que segue, de modo inconsciente, levando os sucrilhos dele. Talvez você está preparando até algo, de forma nem percebeu e sabe o que machuca também? É isso que você nem percebeu, mas você está vivendo a vida como se ele estivesse ali ainda. E tá tudo bem. Olha, a sua feira por um tempo vai continuar o mesmo ainda, porque você vai lembrar dele. Você fazia comida, você fazia comida que dava para ele e agora ele não tá, mas mesmo assim você não diminuiu a quantidade de arroz. Você não diminuiu a quantidade de carne. Você mantém a lista do mercado como se ele estivesse presente. Aqui, aquilo que é seu é a extensão dele. A própria bicicleta parada de propósito, reconstruirá as trilhas que realizava entre as árvores do bairro. É bem possível que esteja fazendo a mesma porção de comida para o mesmo número de familiares. Não retirou ninguém da conta, mesmo sobrando mais refeições do que antes. Perceberá que não adianta isolar a dor no aposento, por mais que esvazie a casa. Aquela presença se encontrará por toda parte. Pode até tentar morar num outro lugar, mas não diminuirá o apego, seu coração continuar repleto de recordações. Porque não amamos pelo passado, amamos pelo futuro. Amar é futuro. A memória também tem esperança. O futuro de quem amamos não acaba com a sua morte. Levamos conosco o que não aconteceu e o que poderia ter acontecido até não que apenas o que aconteceu, mas o que poderia ter acontecido em nossos dias. É uma existência paralela que precisamos aceitar. Portanto, o processo do luto é único, doloroso, mas com o tempo tudo se ajeita. Essa terapia, essa aula não é para passar sua dor. É para você se ajeitar com ela. É para você sentir a dor sem desabar seu coração. É para você sentir a dor sem ter que ver o céu desmoronar sobre você. Te aguardo na próxima aula. Vem comigo, tá bom? Para a próxima aula.